Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, Pastor J em mais um vídeo para abençoar sua vida, para edificar sua fé. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Se gostar do vídeo, dá um like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com a quantidade de pessoas possível aí, para que verdadeiramente mais pessoas sejam abençoadas através da ministração da palavra de Deus. Seja você um missionário enviando esses vídeos, porque realmente aonde a palavra de Deus chega, há transformação. Hoje, com base em um texto da palavra de Deus, livro de Tiago, capítulo 2, eu não vou ler porque o texto é muito extenso, mas eu gostaria que você em casa lesse esse texto, né? Tiago, capítulo 2, do versículo 1, e aí vai embora. Por quê? Porque Tiago está falando sobre a fé. E ele vai demonstrar pelo menos dois tipos de fé, a fé morta e a fé viva. E hoje eu quero falar para você de três tipos de fé. Como assim, pastor? É isso mesmo. Existem três tipos de fé. A fé inútil, a fé morta, que também é inútil, e a fé viva. A fé que vai produzir, segundo o texto, a fé salvadora. E é muito interessante meditarmos nisso, porque a fé é algo que mexe com o próprio Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível se aproximar de Deus. Agora, pela fé, irmãos, nós somos, através da nossa fé, mediante a graça, nós somos salvos. Então tem algo muito especial nessa fé. Mas que tipo de fé nós temos tido? Tiago, capítulo 2, versículo 18, ele vai até dizer exatamente isso. Olha, mostra-me a sua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. Logo, eu compreendo que as minhas atitudes, as minhas ações, as obras evidenciam qual tipo de fé eu tenho. Eu tenho exercitado, eu tenho demonstrado. Bom, a fé inútil, eu costumo dizer que é aquela fé que é uma fé que está nas coisas, nas pessoas, né? Uma fé inútil. Por exemplo, o homem que confia na força do seu braço somente, no seu intelecto, no seu dinheiro, né? Tem tanta gente assim, pessoa que crê na igreja, né? A fé dele está depositada na instituição. E, essa é uma fé inútil, que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, se você tem tido esse tipo de fé, descarta isso. Joga isso fora, esquece, isso não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. A outra fé é uma fé que envolve Deus. Por quê? É uma fé em Deus. E tem muita gente que crê em Deus, mas que a sua fé não produz nada. E isso a Bíblia chama de fé morta. No Brasil nós temos esse fenômeno. Se você perguntar para 99,9% dos brasileiros se eles creem em Deus, eles vão dizer que sim. Porém, a fé deles não produz nada. É uma fé que não gera esperança nenhuma, sabe? É uma fé que não passa confiança nenhuma. Nem eles mesmos, na hora do vamos ver, conseguem demonstrar essa fé. E aí muitas vezes ele fala, não, eu creio em Deus, não, eu já tenho Jesus. Mas se alguém ficar endemoniado, você chamar para orar, não, então chama o outro, chama o pastor, liga para o irmãozinho. Está entendendo? É a fé morta, a fé que não produz nada. Vou te dar um exemplo muito legal disso. Uma pessoa que sabe, por exemplo, que atividade física faz bem para a saúde, porém, ela não pratica atividade física. Uma fé morta. Está entendendo? Agora, vamos para a fé viva. O que é a fé viva? A fé viva é aquela que sai do campo só do espiritual, sabe, do acreditar, e ela começa a ser evidenciada através
das nossas ações. A fé viva, ela é capaz de produzir algo, né? São as obras. Então, as minhas obras são os frutos que eu estou produzindo. E ela evidencia a minha salvação, ela evidencia tantas coisas que estão sendo retratadas através da minha vida, que só podem acontecer mediante a minha fé. E é isso que Tiago está explicando ali em Tiago capítulo 2. Olha, a fé sem obras é morta. Nós precisamos demonstrar a nossa fé através das nossas atitudes. E aí, olha só, o que a fé viva ela causa? Por exemplo, a fé viva ela nos leva a uma ação. Ela nos leva a ter uma atitude. Eu até anotei aqui, olha só. A fé viva, ela produz frutos. A fé viva é aquela que nos leva à obediência a Deus. Uau! Enquanto a fé morta não produz nada, enquanto a fé inútil não faz diferença nenhuma, a fé viva me leva à obediência a Deus. E aí eu te pergunto, será que você tem obedecido a Deus? Porque se você tem obedecido a Deus, de fato você tem essa fé viva, essa fé que faz diferença. Agora, se você não consegue obedecer a Deus, a sua fé em Deus tem sido apenas uma fé da boca para fora. E esse tipo de fé, a Bíblia vai dizer, nesse texto mesmo, Tiago capítulo 2, que até os demônios têm esse tipo de fé. Porque os demônios também acreditam que Deus existe. E com uma diferença, os demônios acreditam e estremecem diante de Deus. Eu não quero ter uma fé semelhante à fé dos demônios. Acreditar em Deus somente, não. Eu quero ter uma fé que produz diferença na minha vida. Essa fé é mais ou menos como aquela historinha de um senhor que estava doente e que a sua enfermidade ela não tinha cura. E de repente aparece um médico na cidade e traz um remédio e diz, esse remédio pode curar a sua enfermidade. O velhinho pede alguém para comprar o remédio, coloca o remédio lá na casa dele e todo mundo que chega para visitar ele, ele vai dizer, aquele remédio pode curar a minha enfermidade. Aquele remédio pode me curar. Ele sabe disso, só que ele nunca toma o remédio. E o que acontece? Ele fatalmente morre. Assim também é a fé, que não produz ação, atitude, que não te leva a uma mudança de vida, que não te leva à obediência a Deus. É uma fé que você sabe que é legal, que faz bem, que vai te levar para o céu, porém você não está disposto a se entregar totalmente. E fatalmente, um dia você irá morrer, não só fisicamente, mas também espiritualmente. E passará a eternidade fora da presença de Deus. Sendo assim, se nós temos esses 3 tipos de fé já identificados, em nome de Jesus, que você possa desenvolver essa fé que salva, essa fé viva, essa fé que faz toda a diferença e que é evidenciada através das suas ações. E a principal delas é justamente a obediência a Deus. Amém? Tiago capítulo 2. Leia esse capítulo, medite em casa e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.